você vai aprender a criar uma espécie de sisteminha de sorteio no Excel. Vai ser algo bem simples, a gente vai trabalhar esse sorteio com fórmulas, mas a grande sacada é deixar esse sorteio mais dinâmico sempre que a gente acionar um botão. Não precisa ter conhecimento de Excel avançado. Basta apenas seguir o passo a passo que eu vou passar aqui que você vai conseguir criar esse sorteio. Então, olha só, vamos fazer uma leitura breve do que eu tenho aqui. Nome completo do sorteado vai aparecer aqui na célula A2. E aqui para baixo eu tenho a lista dos participantes, dos apostadores, tanto faz. E o que acontece? Para poder chegar no sorteio, né, no nome do sorteado de forma aleatória, porque o sorteio ele é uma ação aleatória, a gente precisa utilizar 3 funções. Então eu vou explicar cada uma delas separado e depois nós vamos colocar ela toda junta, né, criando uma fórmula dentro da célula A2. Olha como é simples, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a minha primeira função na célula E1, que vai ser a função contar valores, que é a conte.valores. Essa função ela conta, né, a quantidade de valores em relação a um determinado intervalo selecionado. Então, olha só, selecionei essa função. O que eu vou fazer? Ó, vou selecionar o intervalo que tem o nome dos participantes e vou dar um Enter. E aí ele contou 15. Mas e se eu inserir mais um nome aqui? Por exemplo, eu vou colocar o João Marques. Esse é um novo participante. João Marques. Continua tendo 15 participantes. O que é interessante eu fazer aqui então? É interessante eu definir o intervalo, ó, vou dar 2 cliques, como a última linha não sendo a 19, mas sim sendo a última linha do Excel. Fica mais prático, por quê? Porque se eu for inserir novos nomes, ele vai contar, e se eu for excluir ou deletar, ele também vai contar. Preste bem atenção então, olha, vou fazer o seguinte, vou sair, né, tirar essa referência aqui, deixa eu até habilitar o meu teclado virtual para a gente ter uma visão mais interessante do que eu vou fazer aqui, olha só. Então, a função contar valores está pedindo aqui um intervalo, certo? Qual que é o intervalo? Primeira célula da lista de nomes, que está aqui na minha célula A5. E aí, eu vou arrastar esse intervalo até a última linha do Excel ou até a última linha que você acha mais interessante, até onde você vai preencher essa lista. Como que eu vou fazer isso? Eu vou apertar Ctrl Shift no meu teclado, vou segurar, e aí eu vou apertar a seta para baixo, olha. Seta para baixo uma vez, ele vai selecionar o intervalo certinho que tem os dados. Mas se eu continuar segurando Ctrl Shift e apertar de novo seta para baixo, aí ele vai descer até a última linha do Excel. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Terminei, esse é o intervalo da A5 até a 1.048.576. Vou travar esse intervalo. Então, Excel básico, F4 aqui e F4 aqui. Travei o intervalo. Fecho parênteses, dou um Enter. Olha só, 16. O que acontece? 16 é a quantidade de nomes que eu tenho aqui, certo? Se eu deletar um nome, 15. Se eu for inserindo, por exemplo, Maria das Dores, 17 e assim por diante. Então, vamos entender que essa numeração aqui ela é meio que dinâmica, tá? Então, quanto mais eu aumento a lista, a numeração aumenta, e quanto eu diminui, o inverso acontece. Beleza, então entendemos a função contar valores em relação a essa lista aqui. A segunda função é a função aleatório entre. Então, é muito simples a função aleatória. Ela vai te retornar um resultado, né, te retornar um valor, desde que você especifique qual é o valor mínimo e o valor máximo que ela tem que sortear. Então, como seria isso? Ó, aleatório entre inferior. Eu vou colocar aqui 5, só para dar um exemplo, e o máximo vai ser 10. Então, entre 5 e 10, a função aleatório entre vai sortear um número. É assim que ela funciona. Ó, vou dar um Enter. Ela sorteou 7.
Deixa eu só arrastar aqui para a gente ver várias possibilidades. Então, ó, 8, 7, 5, 9, 7, 5, 10. Então, percebam que está dentro desse intervalo do inferior 5 e do superior 10. Beleza? E o que a gente vai fazer então? A gente vai fazer o seguinte. Igual aleatório entre. Deixa eu fazer a função aleatória aqui do lado. Ó, igual aleatório entre. Número inferior vai ser 1 para nossa situação aqui. Ponto e vírgula. Superior. O número superior vai ser o resultado da função contar valores que está contando a quantidade de nomes na minha lista. Então, eu vou selecionar aqui e vou dar um Enter. Então, ele sorteou 6. O que isso significa? Que o valor mínimo é 1, né? Porque eu tenho que ter um número, número 1 inicial, né? Um mínimo para sortear, e um número máximo que vai ser 17. Então, de 1 a 17, ele sorteou 6, certo? Então, a gente começa a montar a função dessa forma. Só que eu não vou ficar fazendo as funções separadamente. O que eu vou fazer? Aqui, ó, onde eu estou referenciando a célula E1, eu vou jogar a função conte valores, né? Para a gente treinar mais um pouco, tá aqui, ó, contar valores, e vamos fazer aquele processo. Primeira célula do intervalo, Ctrl Shift, seta para baixo, seta para baixo. Colocou o intervalo, F4, F4, fecha 2 parênteses, um para a função contar valores e outro para a função aleatório entre. Aqui ele sorteou 1. Mas se eu der um F9, ó, opa, deixa eu clicar fora, F9, então ele vai sorteando outros valores, no mínimo 1 e no máximo 17. Se eu aumentar aqui, aí o intervalo considerado dentro da minha função vai aumentar também, e se eu diminuir, o inverso acontece, certo? Então eu posso até tirar essa função contar valores daqui, que a função aleatório entre continua realizando o sorteio. Tá, e como que eu faço então para tirar o proveito do número sorteado para um nome? Simples, eu vou utilizar a função índice. Olha só que simples, igual índice. A função índice pede a matriz é o mesmo intervalo da função contar valores. Então clico aqui, Ctrl Shift, seta para baixo, e vou travar esse intervalo. Mesma coisa, tá? Agora, a função índice pede o número da linha. O número da linha vai ser o quê? O valor sorteado aqui, ó, na função aleatório entre, junto com contar valores. E vou dar um Enter. Agora, olha só, Natália Figueiredo, se eu der um F9, Igor da Silva, se eu der um F9, Valdemir dos Santos, F9, Maria das Dores, e assim por diante, certo? Só que, como eu disse, o interessante é você trabalhar isso de forma profissional, não é separando as funções, e sim colocando elas uma dentro da outra, né? Que a gente chama de funções aninhadas. Ah, mas fica difícil. Não, não fica. Vamos fazer tudo aqui dentro? Então, ó, do zero, aqui na função índice. Vou deletar tudo que está aqui. Matriz. O que é a matriz mesmo? É o intervalo até a quantidade de linhas que eu quero colocar. F4, F4 para travar o intervalo. Ponto e vírgula. A função índice pede o número da linha. Eu não tenho o número da linha. Eu preciso criar um sorteio, né? Criar um sistema para sortear a linha. Então, vai ser aleatório entre. Qual que é o mínimo da aleatório entre? 1. Qual que é o máximo? O máximo é a função contar valores, ou seja, o resultado da função contar valores. E a função contar valores, como que ela tem que ficar? Mesmo intervalo aqui, ó. Ctrl Shift, seta para baixo, F4 para travar o intervalo. E agora eu vou fechar um parênteses da função contar valores, outro parênteses da função aleatório entre e mais um parênteses da função índice. E vou dar um Enter. Pronto, agora tudo está aqui dentro, ó. Tá vendo? Toda a minha fórmula foi construída. E se eu apertar F9, olha só, ele vai sorteando. Agora vamos dar uma cara profissional para tudo isso? Como que eu posso dar uma cara profissional para tudo isso? Simples. Vou criar uma nova planilha aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou inserir uma forma para dar digamos assim, uma aparência bem profissional, com cara de sistema e tal. Vai ser assim, ó. Guia a inserir. Vamos vir em ilustrações, formas. Eu vou tentar escolher uma forma bem interessante aqui. Deixa eu ver. Eu vou escolher essa forma aqui mesmo, ó. Essa daqui. O retângulo biselado. Vou desenhar ele aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo reduzir o tamanho
das bordas, ok. E aí eu vou escolher uma cor, deixa eu ver, uma cor bem interessante aqui, esse azul, acho que esse azul ele fica, talvez o preto, vamos ver, o preto fica mais bonito. E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero colocar aqui dentro desse retângulo, ó, vou até fazer na mesma página para a gente ter visão, tá aqui o retângulo. Eu quero colocar dentro desse retângulo o resultado do nome sorteado. Como que eu vou fazer isso? É muito simples. Eu clico na forma, certo? No retângulo, venho na barra de fórmulas, igual e referencio a célula A2 que tem o resultado do nome sorteado. Dou um Enter. Tá aqui, ó, Pedro Paulo. O que eu vou fazer? Vou dar uma ajustada nisso daqui. Vou selecionar e vou deixar a fonte, olha só, branca. Vou deixar em negrito, sublinhado. Vou colocar bem no meio da forma. Tudo isso aqui é Excel básico, né? Só personalização. E vou aumentar aqui, ó, o nome. Vou colocar aqui tamanho 28. Certo? Tamanho da fonte 28. Então ficou dessa forma aqui, ó. Bem interessante. Eu posso diminuir o tamanho da forma e deixar ela nessa largura mesmo. E aí o que eu faço? Olha, vou clicar fora, F9, F9, F9. Então dentro da forma, ele vai mostrar o sorteado, certo? Só que eu vou tirar daqui. Seleciono Ctrl X, eu venho na minha outra planilha e vou colar aqui a forma, certo? Só que eu tenho que corrigir isso daqui, ó. Como é que eu faço? Clico na forma, igual, vou lá na planilha nomes, referencio o nome do sorteado, dou um Enter. E aí eu vou só refazer aqui a minha edição, certo? Eu vou deixar a fonte branco, negrito, sublinhado, e o tamanho dela eu vou escolher aqui entre 24 e 28, não tem problema. Posso aumentar aqui, pronto. O que eu vou fazer aqui, ó? Cor de fundo, vou selecionar todo o intervalo e vou colocar uma cor de fundo, talvez um preto, algo do tipo assim, para dar uma cara mais profissional para essa apresentação. Só que o que acontece? Você deve estar pensando, mas eu vou ter que ficar apertando F9 para poder ficar sorteando. Dá para deixar isso mais interessante ainda. Como assim? Você pode fazer da seguinte forma. Habilita a guia desenvolvedor. Com a guia desenvolvedor habilitada, você vai gravar uma macro. Então você clica nela e vem aqui, ó, gravar macro. Dá um nome sugestivo para sua macro. O nome vai ser sortear. Ok? Só isso. Dou um OK. E agora eu vou apertar F9 no meu teclado. Aqui, ó, F9. Você lembra que o F9 ele atualiza as fórmulas? Então, pronto, gravei a minha macro, parar a gravação. O que eu vou fazer agora? Eu vou inserir um botão aqui na própria guia desenvolvedor, tem a ferramenta inserir. Eu vou escolher aqui, ó, controle de formulário e vou inserir esse botão aqui, ó. E vou desenhar ele bem pequenininho aqui em cima, não precisa ser grande. Quando eu termino de desenhar, ele abre a janela de macro. Vou vincular a macro que a gente gravou, sortear. Tá aqui, ó, botão 1, direito em cima dele, editar texto. E vou colocar aqui, ó, sortear. Clico fora. E agora, quando eu clicar nesse botão, ele vai sortear um nome. Olha só. Percebam que, às vezes, ele não muda. Por quê? Porque como a nossa lista é pequena, tem entre 15 e 17 participantes, ele pode acabar sorteando o mesmo, né? Então, clica de novo no botão que você vai ver que ele vai ficar sorteando, que ele vai ficar alterando, certo? E o que eu vou fazer aqui? Olha só, vou fazer o seguinte. Eu vou clicar na guia exibir, barra de forma, títulos, e olha só, ficou mais profissional esta apresentação aqui. Então, a pessoa clica e consegue fazer um sorteio.